Olá, pessoal. Vamos então hoje para a nossa aula sobre as teorias coloniais e decoloniais. É uma síntese que eu vou apresentar aqui para vocês, baseado aí nos meus estudos mais recentes sobre essas teorias, tá? São teorias um pouco complexas, né? Que elas têm um fundamento filosófico um pouco diferente, né? Que a gente não está acostumado a debater aí nos nossos cursos, né? Nossas reflexões acadêmicas. Então, é uma introdução, né? É evidente que aí a gente vai ter que aprofundar em algumas leituras para poder compreender melhor, né, quais são os paradigmas, né, os modelos aí teóricos no qual esses autores, uma parte deles latino-americanos, né, têm se debruçado para tentar construir uma teoria que dê conta da nossa realidade latino-americana, ok? Então, eu vou apresentar aqui, né, alguns fundamentos dessas teorias, tá, alguns autores mais importantes, e no final, né, vou apresentar também algumas, não só umas possibilidades de aplicação analítica de alguns conceitos das teorias decoloniais, como também, né, algumas sugestões de leitura. Tá? E à medida que a gente vai, né, com o tempo, a gente vai aprofundando algumas discussões aí, tá bom? Bom, vamos lá então fazer aqui a nossa apresentação. Ok. Né? Bom, então, o conceito básico, né, que norteia o pensamento desses autores é o conceito, foi cunhado, na verdade, pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano, que é colonialidade do poder. Tá? Depois, ao longo da nossa apresentação de hoje, eu vou mostrar que é uma diferença, é importante a gente precisar essa diferença, do conceito de colonialidade do poder, de colonialismo. Tá? Quando nós estamos falando de colonialidade do poder, nós estamos falando necessariamente da colonização de países, né? Até porque, se nós observarmos, né, a atual realidade latino-americana, a maior parte das nações elas são independentes, são estados soberanos, tá? Mas não é essa a questão que a gente vai discutir aqui. Bom, os autores que a gente vai basear a nossa apresentação, no primeiro deles é o Aníbal Quijano, que nasceu em 30 e faleceu em 2018, no ano retrasado. Ele foi um sociólogo, pensador humanista peruano, né, conhecido por ter desenvolvido o conceito, como nós falamos, né, de colonialidade do poder. Tá? Seu campo de trabalho tem sido influente nos campos dos estudos decoloniais e da teoria crítica. Então, é um pensador bastante importante. Infelizmente, ele é pouco estudado aqui, né, na América Latina, no Brasil, melhor dizendo, né? No Brasil, está na América Latina, nas universidades, ele é um autor bastante presente, as suas reflexões, seus livros, né? E no Brasil, infelizmente, uma parte da sua obra não foi nem sequer traduzida para português, e ainda está muito distante de ser uma referência no pensamento aqui dos ciências humanas, né, que deveria ser, né? Então, ainda é um autor tem chegado um pouco mais agora, né, por conta da iniciativa de alguns intelectuais, né, nos programas de pós-graduação que discutem a América Latina, mas ainda, né, diante da densidade da sua obra, o tamanho da sua obra, a importância também, ele ainda é um autor muito subutilizado aqui no Brasil. O outro autor, né, o Walter Mignolo, é um autor argentino, né, nasceu em 1941. Ele veio das ciências da linguagem, né, ele é um semiólogo. Atualmente ele é professor de literatura lá em Duke, né, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E apesar, né, ele tem lógico, a formação dele é mais nessa área da linguagem, mas também é um autor que tem trabalhado muito nessa discussão das teorias decoloniais e coloniais, né. E ele é fundador, né, do grupo Modernidade e Colonialidade, tá? Então, ele tem produzido algumas coisas ainda, né, e particularmente você tem algumas obras dele que ele sistematiza o pensamento, principalmente do Aníbal Quijano. Outro autor muito importante é o filósofo Henrique Dussel, também argentino, tá? Ele é radicado no México. Ele é um dos maiores expoentes da filosofia da libertação, né? É o nome de um livro dele. Ele é um teólogo, na verdade, né? Ele é uma pessoa ligada à Igreja Católica. Alguns dizem que boa parte do seu pensamento ele dá bases aí para a teologia da libertação. Tá? Ele tem se colocado como crítico da pós-modernidade.
e chamando, ele chama esse atual momento que nós vivemos de transmodernidade, né? E é um crítico também do eurocentrismo, né? Então, Dussel também é um autor muito importante, também pouco conhecido também, né? Finalmente, né, um autor africano, egípcio, que é o Samir Amin, né? Ele faleceu também em 2018. Ele foi economista, né, egípcio, ele é marxista, ou não marxista, como diz aqui, né, na sua biografia no Wikipedia. Ele realizou estudos sobre política, estatística, economia em Paris, né, morou muito tempo no Senegal, em Dakar, e em 57, 60 trabalhou na administração pública egípcia, né, nessa área de desenvolvimento econômico, né. Também trabalhou no governo de Mali, né, nos anos 60 ainda. E em 70 ele foi diretor do Instituto Africano de Desenvolvimento Econômico e Planejamento. Então, a base dos pensamentos do Samir Amin é as teorias do sistema mundo, né? Teorias que foram sistematizadas aí pelo pensador Immanuel Wallerstein. Ele foi diretor do Fórum Terceiro Mundo, uma associação internacional formada por usam o termo colonialidade do poder, né? E outros matriz colonial do poder, tá? Então, são sinônimos, né? Então, ora, alguns autores utilizam colonialidade do poder, que é o que Hano usa muito esse termo, né? Outros, né, como Mignolo, né? Matriz colonial do poder, mas é a mesma coisa, né? Mas o que eles estão dizendo, né? O que os autores falam, que isso Mignolo particularmente, que a colonialidade do poder, né? Uma matriz colonial do poder, né? Ela é o lado obscuro da modernidade, né? O título do texto do Mignolo é The Dark Side of Modernity, né? Fazendo uma analogia ao The Dark Side of the Moon, né? Do disco do Pink Floyd, né? O lado escuro da lua. Aqui é o lado escuro, né, da modernidade. O lado obscuro da modernidade. Por que está falando isso, né? Porque a modernidade sempre aparece nas nossas reflexões históricas tradicionais como uma grande mudança, né, da humanidade, né? A ideia da razão esclarecedora tomando lugar aí da centralidade na narrativa mítica. Então, o momento aí de uma a narrativa hegemônica mostra a modernidade como uma construção de fato dessas possibilidades aí de emancipação humana plena. A própria, se a gente observar mesmo as teorias marxistas, né, o próprio Marx, por exemplo, no Manifesto Comunista, ele ressalta, né, as possibilidades que se abrem com a emergência aí da razão burguesa, né, porque você vai ter aí uma passagem de uma dimensão mítica das relações de trabalho para uma dimensão racional. Então, a partir do momento que você racionaliza as relações de trabalho, você possibilita, então, no campo racional, de buscar aí a sua superação, né? Por isso que fala-se muito, né, que esse socialismo, né, um projeto socialista baseado aí nos princípios marxistas seria um socialismo científico, né? Por quê? Porque você está pensando no campo da razão, né, os elementos críticos dessa superação do capitalismo, né? O Marshall Berman, na obra dele, Tudo que é Sólido, Desmanchando o Ar, né, A Aventura da Modernidade, ele cita, inclusive, o texto do Manifesto Comunista como um dos grandes textos da modernidade, né, junto com as poesias do Charles Baudelaire e o texto Fausto do Goethe, né? Bom, mas essa, então, só para a gente mostrar, né, que há um lado escuro, né? Essa é um pouco o esforço teórico dos teóricos decoloniais, né? Bom, o Walter Mignolo apresenta uma síntese muito interessante, né, para poder entender um pouco como é que funciona essa lógica da construção desse lado obscuro, né? Primeiramente, né, o que o Walter Mignolo fala? Que até o século XVI, nós vivíamos um mundo policêntrico, né? O que significa isso? Que você tinha vários centros regionais aí de influência mundial, né? Então, o mundo não estava unificado, vamos chamar assim. Não havia um centro do poder mundial. Nós vamos ver depois na sequência, né, como é que esse mundo policêntrico, você tinha alguns impérios, né, o Império Otomano, por exemplo, que funcionavam como uma área de influência regional, né? Então, até o século XVI, segundo essas teorias decoloniais, você não tinha aí uma situação de um mundo
em que você tinha um centro comando, né? Isso vai acontecer a partir, por isso é muito interessante, as teorias coloniais colocam a conquista da América no final do século XV e início do século XVI como o momento que começa a se construir esse lado obscuro da modernidade, né? Então eles antecipam aí, no caso, a construção das bases da modernidade a partir, né, da construção do seu lado escuro. Então as conquistas ocidentais, elas começam então a dar início à constituição do que eles chamam de mundo unificado. E esse mundo unificado, ele se dá a partir de dois processos. A partir de uma padronização econômica, que vai depois se configurar no capitalismo. Então, há uma unificação, né, uma globalização aí, de um modelo de produção econômica. No capitalismo, então, vai ser o sistema que vai ocupar esse lugar, né, que vai dessa padronização econômica desse mundo unificado. E também uma padronização epistêmica que vai ser dada pela racionalidade moderna. Então, essa unificação do mundo a partir das conquistas ocidentais, eles têm esses dois paradigmas, segundo o Miolo, né? No campo econômico, no campo epistêmico, e ambas, evidentemente, se conversam, né? Então, a racionalidade moderna, ela é um elemento constante do capitalismo, porque ambas fazem parte de um processo de padronização que possibilita, então, essa unificação mundial, e isso, historicamente, ocorre a partir das conquistas do continente americano. Então, o século XV e XVI, século XVI particularmente, né, final do século XV e início do século XVI, então dá início a esse processo de unificação do mundo a partir desses dois elementos de padronização, né? E aí, então, você vai chegar, né, até o século XX e XXI, a esse mundo globalizado, né, no qual nós vivemos aí uma globalização a partir do capitalismo neoliberal, né? O que a gente quer dizer aqui, né, isso é muito interessante, o que o Ram está falando, como é que a gente sai do mundo policêntrico, essa preocupação dele, né, no mundo policêntrico, aqui, né, que existia até o século XVI, para, né, 500 anos depois, a esse mundo globalizado, né, globalizado a partir do capitalismo neoliberal, né? Segundo ele, então, né, o momento-chave é justamente a construção desse mundo unificado a partir das conquistas ocidentais, e aí você tem esses dois elementos que fazem parte dessa unificação, né? A padronização econômica via capitalismo e a padronização epistêmica pela razão moderna, né? Aqui uma fala do Mignolo, entre os dois cenários descritos acima, surgiu a ideia de modernidade. Apareceu primeiro como uma colonização dupla do tempo e do espaço. Estou também argumentando que a colonização do espaço e do tempo são os dois pilares da civilização ocidental. A colonização do tempo foi criada pela invenção renascentista da Idade Média, e a colonização do espaço foi criada pela colonização e conquista do Novo Mundo. No entanto, a modernidade veio junto com a colonialidade. A América não era uma entidade existente para ser descoberta. Foi inventada, mapeada, apropriada e explorada sob a bandeira da missão cristã. Então, muito interessante essa passagem do Mignolo, que ele vai dizer, então, que essa convergência de tempo e espaço, né, como fala o próprio o Milton Santos, né, quando vai discutir globalização, né, segundo esses autores, ela começa nesse processo da construção do mundo unificado via conquista da América, né? Então, o tempo colonizado, segundo o Mignolo, né, é a partir do Renascimento, né, o Renascimento que vai surgir a partir da Idade Média. Então, essa invenção renascentista, ela coloniza o tempo, inclusive vai dizer a própria métrica do tempo, né, a construção dos meridianos, no qual você vai ter, em um certo momento, né, a centralidade no meridiano de Greenwich, na Inglaterra, né, com grau zero, né, toda a unificação métrica do tempo, né, de todo o globo, a partir dessa referência, né, e o espaço, né, a partir da colonização do Novo Mundo, América, né, porque a América, então, ela passa a ser incorporada nessa visão, nesse olhar e nessa cartografia do mundo a partir da colonização, tá? Então, ela não era uma entidade que existia para ser descoberta, mas ela foi inventada, mapeada, apropriada, o próprio nome América, inclusive, né, um nome que homenageia, né, um dos seus colonizadores, né, o navegador Américo Vespúcio. Tá? Então, a construção. Então, veja, o que é importante aqui o registro, a classificação, né, temporal e espacial acontece a partir dessa perspectiva de unificação do mundo. Então,
esse mundo unificado, veja, é muito importante isso, né? Quando ele vai falar da padronização econômica e epistêmica, está justamente na forma que você vai representar esse mundo a partir da perspectiva do conquistador, né? Então, quando nós chegamos no século XX e XXI, o mundo globalizado, o capitalismo neoliberal, né, eles são produtos desse processo aqui que acontece após o século XVI, né? Bom, ainda no campo dos conceitos principais, né, o Rick Dussel, por exemplo, ele fala que o ego cogito de Descartes vem na sequência do ego conquisto. Isso aqui é muito interessante, porque esses autores, eles marcam o início desse processo que culmina na modernidade antes da história oficial. Enquanto a história oficial da modernidade ela vai trabalhar com a ideia, né, que a partir da racionalidade cartesiana, né, do Descartes, o Renascimento italiano e vários outros processos aí, né, a própria invenção da imprensa, são as marcas da construção aí da modernidade, né? Os teóricos coloniais não, acho que a conquista, né, da América que possibilitou as condições objetivas para a construção desses elementos que vão permear a modernidade, né? Então, o momento da emergência da racionalidade moderna é a transfiguração da alienação metafísica, isso aqui é muito importante, né, do discurso mítico-religioso para a alienação mercantil do capitalismo. Então, o que está comentando aqui, né, e seu Samir Amin que fala isso, que essa razão moderna, né, ela vai se consolidar como uma forma cultural necessária ao capitalismo. O próprio Terry Eagleton, no livro Ideia sobre Cultura, fala muito isso, né? Ele vai mostrar que a cultura como nós conhecemos hoje, ela é algo formador, né, ou formatador de um sujeito aderente a um determinado tipo de sociedade. Tá? É muito interessante isso, né? Então ele vai pensar o que nós entendemos como cultura hoje, ela é resultante de um processo histórico-social que formata um determinado tipo de indivíduo que seja necessário ou aderente, né, ou adequado, melhor dizendo, né, para um determinado tipo de sociedade e do seu arranjo institucional. Então, aqui nas teorias decoloniais, né, essa razão moderna, ela significa essa transfiguração. Se antes, né, na Europa, havia essa alienação metafísica que era dado por esse discurso mítico-religioso que propunha ser explicador de tudo, né, nós passamos, então, para uma alienação mercantil do capitalismo. Notem vocês aqui que o Samir Amin não está falando que há uma razão que sobrepõe-se à dimensão mítica, como é a narrativa oficial da modernidade. O que o Samir Amin está colocando é uma mudança de processos de alienação. Se a alienação no período medieval na Europa, ela acontecia porque tudo se explicava a partir da narrativa mítico-religiosa, né? Hoje, né, a narrativa mercantil, ou seja, tudo se resolve a partir do mercado, a partir das relações mercantis, né? Então, é o novo processo de alienação. Então, vejam vocês aqui que não existe essa distinção, como acontece, como está presente na perspectiva frankfurtiana, de uma razão esclarecedora e uma razão instrumental. Os teóricos frankfurtianos trabalham muito com essa perspectiva, né, praticamente o Adorno Horkheimer, né, que a razão tornou-se instrumental porque ela foi capturada pelo capitalismo. Em outras palavras, né, nessa visão teórica dos autores frankfurtianos, a racionalidade ela tem uma essência esclarecedora, entretanto, quando ela é capturada pelo capital, pelo capitalismo, ou seja, ela vai servir para explicar, né, os processos de reprodução do capital, então ela deixa a sua dimensão esclarecedora para cair, então, numa dimensão instrumental. Aí, então, essa razão instrumental ela vai justificar, inclusive, situações bárbaras como foi o nazismo, né? Essa é um pouco, em rápidas palavras, evidentemente, né? A ideia dos pensadores frankfurtianos, Adorno e Horkheimer. Mas aqui, né, no caso, o Samir Amin está falando que não, né? Não é uma racionalidade moderna como um elemento que vai romper, ou que vai possibilitar uma emancipação porque está rompendo com a dimensão metafísica. Não. Ele está falando que é apenas uma passagem, uma transfiguração de processo de alienação. Então, há uma alienação mercantil na sua origem já do próprio capitalismo, né? Então, o que o Samir Amin vai colocar? Né, que o egocentrismo é a base da transformação cultural do capitalismo. Essa discussão do Samir Amin é muito interessante e, na minha visão, né, inclusive, ela enriquece as teorias decoloniais clássicas latino-americanas, porque vai dizer o seguinte: o eurocentrismo não é apenas você ter a Europa como centro, tá?
Essa não é a questão essencial. O eurocentrismo é justamente um arranjo institucional cultural, né, uma forma de construção de bases culturais ideológicas que são necessárias para a própria construção do capitalismo. Ou seja, o capitalismo ele é eurocêntrico na sua essência, mas não porque ele nasce na Europa ou porque a Europa é o centro dele, né? Não é isso, né? É porque essa experiência histórica europeia, da Europa Ocidental, ela vai ser um processo necessário, objetivo, né, para a construção do capitalismo. Tá? Então, o eurocentrismo, essa discussão que você me coloca, é a base da transformação cultural do capitalismo. Então, quando a gente fala eurocentrismo, estamos falando, então, das bases culturais do capitalismo. O mundo policêntrico, né, até o século XVI, tinha os impérios médio-orientais como centro, né? Isso quem fala bastante o Henrique Dussel, também o Samir Amin, né? Por que isso? Né? Porque eles tinham uma maior estruturação na sua centralidade política. E aí dá o exemplo do Império Otomano, né? Como esses impérios tinham uma estrutura política mais consolidada, que possibilitava uma centralidade de poder, então eles acabavam tendo, né, uma situação favorável na própria geopolítica daquele período. E o que é importante também, que o Amin e o Dussel também apontam, que a tradição helênica, ela da Grécia Antiga, né, ela se dispersou por várias experiências societárias. Mas, né, apesar dessa experiência histórica, ela foi europeizada, foi capturada como algo essencialmente europeu a partir das conquistas europeias. O que quer dizer com isso? Né? Que essa narrativa ideológica eurocêntrica, ela trabalha com a ideia que a Europa, né, a experiência europeia, é a única herdeira da tradição helênica, e o Amin Dussel, então, vão fazer uma crítica a essa ideia. Por isso que o livro do Samir Amin fala que o eurocentrismo é uma ideologia. É muito importante isso, é uma ideologia, né? Ideologia que é a base da transformação cultural do capitalismo. Então, o eurocentrismo, né, volto a dizer, não é apenas uma prática política de pensar a Europa como centro, mas sim uma perspectiva ideológica. Você pode ter, por exemplo, o eurocentrismo presente, né, no pensamento na América Latina, na África, fora da Europa. É possível ter isso. Você pode ter o eurocentrismo também fora da Europa, né, porque é uma ideologia, ok? Então não é apenas você centrar na Europa, mas sim uma forma, um olhar, uma visão de mundo que pensa, então, essa experiência europeia, né, específica europeia, como algo universal. O Dussel, então, né, quando ele vai pensar, né, ele vai fazer o Henrique Dussel, essa crítica a essa narrativa ideológica europeia, né, ele apresenta aqui dois quadros muito interessantes. Né? Primeiramente, ele vai fazer uma síntese da sequência histórica do mundo grego, né, a tradição helênica, para a Europa moderna. Né? Então, primeiramente, o que ele vai falar? Que o mundo grego clássico helenístico ele é produto de uma síntese de várias civilizações, como, por exemplo, os fenícios, semitas, né, a civilização egípcia, os povos do norte, né, todos esses, né, experiências civilizatórias, elas sintetizam, né, assim como o mundo grego clássico helenístico, ele é herdeiro dessas sínteses dessas várias tradições civilizatórias, né? Bom, do mundo grego clássico helenístico, você tem aqui, né, uma dispersão, vou chamar assim, uma dispersão diaspórica, né? Você tem aqui, né, como um dos herdeiros, né, o mundo romano ocidental, tá, a partir do Império Romano, mas também você tem aqui, né, a apropriação de algumas experiências civilizatórias helenísticas no mundo árabe muçulmano e também judeu a partir do século VIII, né, do século VIII. E também, né, a presença da experiência helenística no mundo bizantino oriental, no Império Bizantino, né? Veja, aqui interessante, né? Você tem aqui, né, como herdeiro dessa leitura romano-ocidental do mundo helenístico, né, o mundo germano, latino-ocidental no século XII, tá? Que vai também, né, ter aqui uma relação de diálogo, né, com a experiência árabe-muçulmana e judia do século VIII, né? Isso aqui que vai dar as bases para a construção do Renascimento italiano no século XV, né? E o mundo árabe muçulmano também, Espanha e Portugal, né, a Península Ibérica, que vai protagonizar a colonização das Américas, né, a partir do final do século XV. Note vocês que ela é produto tanto da experiência árabe muçulmana, né, como também do Renascimento italiano, que é produto aqui dessa outra vertente, esse outro campo aqui, esse outro lado da tradição clássica grega helenística, né? E aí, então, né, a partir da colonização das Américas, que você tem a construção aqui
da ideia de Europa moderna. Então, nota que a Europa moderna, essa Europa que vai se propor a ser centro desse eurocentrismo, né, moderno que a gente está falando, que estamos criticando, né, ela é produto de algo muito complexo aqui. São vários vetores, né, vários fatores aqui, né, contraditórios, conflitivos, né, inclusive saem da Europa, né, que vai então possibilitar a narrativa de uma unificação europeia. Essa histórica que o Dulce apresenta do mundo grego, tradição grega, né, até a Europa moderna. Só que, veja, essa narrativa histórica, ela é reduzida a partir de uma narrativa ideológica que pensa o seguinte, né, a tradição helênica aqui, como, né, ponto de partida, e tudo que vem antes disso como uma pré-história europeia, ou seja, história da Ásia, né, meramente uma história europeia. Então, essas contribuições aqui, elas são negadas, né, são apagadas, né? O mundo grego, né, vai para o mundo romano, pagão e cristão, né? Então você vai ter aqui uma sequência linear para o mundo cristão medieval, né, da Idade Média, e o mundo europo-moderno, né, da razão aqui, né, rompendo com a tradição Nietzsche, né? Então, veja, é uma narrativa linear, né? Então, o mundo moderno, o que é produto de relações, de contradições históricas, de uma narrativa linear que vem da Grécia Antiga. Então, você tem todo o apagamento dessas outras experiências, né, que não são produto desses processos históricos, no qual o próprio tradição helênica, né, que também, por outro lado, é também produto da tradição egípcia, enfim, você vai pagando, né, tudo que é fora dessa linearidade. Tá? Então, veja, a construção da narrativa eurocêntrica é uma fragmentação ideológica desse processo mais complexo histórico aqui que o Dussel apresenta. Então, veja que entre esses dois quadros, eles mostram que o eurocentrismo parte fundamentalmente de uma narrativa ideológica. Ideológica por quê? Porque ela é linear e ela, né, descarta outras experiências civilizatórias que também fizeram parte da construção dessa Europa moderna. Então, ainda, né, continuando na questão dos conceitos principais, né, a consequência dessa narrativa ideológica, né, é o que o Walter Mignolo chama a construção do que ele chama de uma matriz colonial de poder. Então, não sei se vocês estão compreendendo, né, mas notem que tudo isso aqui nós estamos construindo o quê? Um padrão de poder, né, um padrão narrativo, ideológico de poder, né, cujos nós, segundo Mignolo, são os seguintes, né, primeiramente, né, a classificação racial, né, que ela vai começar a origem, segundo Mignolo, na Espanha cristã medieval. Então, nos próprios conflitos internos na Espanha cristã medieval, né, essa classificação racial apresenta-se como um elemento importante para poder resolver, né, esses conflitos internos. O padrão global de classe, né, com base no capitalismo, né, a partir do século XVI. A divisão internacional do trabalho, né, que até hoje, né, na verdade, hoje radicaliza-se, inclusive, essa divisão internacional do trabalho, né, os lugares onde você tem aí a sofisticação na produção com os lugares da barbárie, o sistema interestatal de organizações político-militares comandadas pelos Estados Unidos da Europa, como a OTAN, a hierarquia racial e étnica, produto de uma evolução, né, histórica dessa classificação racial que se origina na Espanha cristã medieval, a hierarquia de gênero, a invenção da classificação hierarquizada de heterossexual e homossexual, a hierarquia espiritual religiosa, a hierarquia, no qual, que, evidentemente, né, você tem as tradições cristãs, né, como hegemônicas, a hierarquia estética, no qual vai situar, né, na experiência estética cultural eurocêntrica os padrões de qualidade, a hierarquia epistêmica, a hierarquia linguística e, de tudo isso, a concepção particular desse sujeito moderno. Então, quando a gente fala de matriz colonial de poder, é o quê? Né? Justamente a construção de um poder, de um tipo de poder a partir, né, de todas essas sínteses históricas que foram sendo construídas a partir da narrativa eurocêntrica. Né? Aqui, né, uma lista, né, que também é apresentada pelo Walter, qual ele define, ele vai chamar de ele não, na verdade, Mignolo, né, como um monstro de 5 cabeças e pés, né? Quais seriam as 5 cabeças, né, dessa matriz colonial de poder? O controle da economia,
controle da autoridade, o controle da natureza e dos recursos naturais, o controle do gênero e da sexualidade e o controle da subjetividade e do conhecimento. Então, esses são as cinco cabeças, né, como parece, né, dessa matriz colonial de poder, que ela se sustenta sobre dois pés, ou dois fundamentos, né, que é o fundamento racial do conhecimento e o fundamento patriarcal do conhecimento. Então, vejam aqui, quando a gente pensa, né, a matriz colonial de poder é a partir de 5 né? E mais um tipo de estrutura e um tipo de a família minha fala que é a base de uma adaptação cultural necessária para o exercício do capitalismo, né? Pensando nessa dimensão que a família está colocando. Então, estrutura e cultura, né, elas estão aqui dentro dessa dimensão do que nós chamamos de colonialidade do poder. A do saber, né, do conhecimento, né, você tem aqui, primeiramente, né, a ideia de uma objetividade do conhecimento, em outras palavras, que os fenômenos a serem aprendidos, conhecidos, estão apartados do sujeito. Há uma apartação sujeito-objeto de conhecimento, né? Essa é uma das lógicas, uma base da construção do conhecimento dentro dessa perspectiva hegemônica, né? E a ideia de que o conhecimento é possível a partir de um rigor metodológico. Então é necessário que se defina os parâmetros, os percursos no qual você constrói conhecimento, né? Então, conhecimento, saber, ele é legítimo se ele estiver alicerçado num procedimento metodológico definido e que ele leve em consideração que os fenômenos que estão sendo aprendidos eles têm uma objetividade, mas é objetiva porque ele está apartado da realidade, né? E quando a gente vai observar, então, a dimensão, o terceiro elemento, que é a colonialidade do ser, né? Justamente, né, aquilo que o Mignolo fala das colonizações do tempo e do espaço, né? Então, esse ser, ele se coloca dentro de uma dimensão temporal constituída, construída simbolicamente a partir dos paradigmas eurocêntricos e também dentro de uma percepção de espaço construída a partir das dimensões hegemônicas, né? Então, o ser, ele vai se definir a partir da sua posição no espaço, classificado e narrado a partir de uma perspectiva econômica, hegemônica, e dentro de uma dimensão de tempo também, dentro dessa perspectiva, né? E aqui, então, a subjetividade, produto desses processos, né, ela é uma síntese tanto das ações de um poder, de uma matriz colonial de poder, né, aqui você tem, né, estrutura e cultura agindo na construção dessa subjetividade, de uma colonialidade do saber, então, que é constituída a partir dos paradigmas da objetividade e dos rigores metodológicos, né? E também de uma colonialidade do ser dentro dessas posições de uma dimensão, de uma percepção ou concepção de espaço, de tempo colonizada mundialmente. Então, a subjetividade, o sujeito, produto dessas três vertentes aqui, né? O ser, poder, saber, produtos de uma matriz colonial. Bom, o Maldonado Torres, então, diante disso, ele vai propor um diagrama de como se dá essa decolonialidade, né?
algumas dimensões básicas, né? Então, o que seria, então, uma ação de decolonialidade do poder, de decolonialidade do saber e de decolonialidade do ser, né? Então, você, no campo do poder, né, evidente que aqui seria necessário, né, a construção de uma outra estrutura, de uma outra cultura, né, isso se dá a partir de um ativismo social político, né, a partir disso, tá? A gente pensa uma decolonialidade do saber, ir para além da dimensão dessa objetividade, né, de uma visão até positivista de realidade, e para além da ideia do conhecimento ser produto do rigor metodológico, aqui ele fala, né, a ação do questionar, do pensar, do teorizar, né, isso faz parte, então, né, de uma perspectiva decolonial do saber, e quando a gente vai pegar, né, aqui a vertente da decolonialidade do ser, pensar o espaço numa outra perspectiva, né, e o tempo numa outra perspectiva, e segundo o Maldonado, né, a partir da criatividade, da arte e da espiritualidade, que vão pensar, então, dimensões espaciais e temporais de forma diferente. E aqui, então, esses processos todos, né, vão evidenciar essa subjetividade dentro daquela ideia, né, que o Frantz Fanon fala de condenados da Terra. Então, o Frantz Fanon fala muito isso, né, quando ele vai dizer que é necessário você descolonizar as mentes, né? O Frantz Fanon, né? Ele vai trabalhar com a ideia que esse sujeito que é produto, né? Esse sujeito que é produto aqui, né? A subjetividade, que ela se aparenta como uma dimensão universal a partir da narrativa da matriz colonial de poder, né? Ela vai se então evidenciar como um condenado da Terra, né? E aí você vai ter processo de ansiedade, né? Você vai evidenciar a ansiedade, né? Os desconfortos, os incômodos dessa subjetividade em função dela estar inserida nessa matriz colonial de poder. Então, um desvendamento aqui dos processos de poder dessa matriz colonial. Fala amor e raiva, né? Enfim, né? Todos esses processos de ansiedade e agressividade. É muito interessante esse debate aqui do Nelson Maldonado Torres, que ele chega a questões muito próximas, né, a que o próprio Clóvis Moura fala no Dialética Radical do Brasil Negro. Que nessa obra, né, o Moura, né, numa primeira parte, ele faz uma discussão histórica de como foi dando esse processo de passagem do escravismo para o capitalismo, né, então toda a periodização histórica que ele faz, né, o escravismo pleno, tardio, a modernização conservadora, enfim, uma série de questões muito interessantes, né, que vai mostrar por que, então, o racismo permanece mesmo após a abolição da escravidão, né, que vai falar sobre isso. E aí, num outro momento, né, dessa obra dele, essa obra clássica do Clóvis Moura, ele fala, né, que a situação de uma permanência psicológica da situação de escravização na população negra nos anos 90, 70, 80, né, do século passado, que ele vai ver, ele vai perceber uma agressividade, uma ansiedade presentes nos intelectuais negros, nos ativistas, né, antirracistas, né, na população negra, de modo geral, que, segundo ele, parece que existe uma permanência de algumas características psicológicas, sociais, da época da senzala, né? A senzala continua internamente ainda nos corpos negros, né, mesmo após a abolição. E aí, então, ele vai pegar esses dois conceitos, agressividade e ansiedade, né? Amor e raiva, quer dizer, serem condenados à terra aqui, né? Condenados na terra, né? Do Fanon, que o Maldonado Torres retoma. Veja, é muito interessante isso, né? Como é que esses elementos, esses comportamentos, eles evidenciam essa situação de colonizado, de colonialidade, né? De permanência de uma dimensão colonial construída a partir dessa matriz de poder. Bom, nessas teorias coloniais e decoloniais, né, a raça ela se demonstra como uma categoria epistêmica central, tá? A raça é uma categoria epistêmica central do padrão colonial de poder, né? Por que isso? Porque a raça ela vai se colocar como um elemento classificatório. Então, se nós observarmos essa classificação racial que nós temos, brancos, europeus, indígenas, povos originários da América, negros, africanos, ela obedece justamente, né, ela vai explicar justamente essa construção
voltando aqui, de um mundo unificado a partir das conquistas ocidentais, né? Então, a ideia da classificação racial, ela vai justificar essas padronizações econômicas e epistêmicas, né, que fala aqui, né, o Walter Mignolo, bem como, né, ela vai também ela vai se adequar em termos lógicos a essa sequência teológica de construção da narrativa da centralidade europeia, né? Então, ao descartar, né, essas experiências civilizatórias, o elemento racial acaba sendo importante, né? Então, a ideia de um mundo europeu moderno, unificado, como único herdeiro das tradições aqui, essa linearidade histórica dessa narrativa ideológica, né, a ideia de branquitude aqui, então, ela vai servir para justificar isso, assim como, né, a generalização de classificação racial dos povos fora dessa experiência que é colocada como centro, tá? Então, essa unificação classificatória, brancos europeus, indígenas, povos originários da América e negros africanos, né, ela não é à toa, ela é produto, né, dessa construção dessa narrativa ideológica eurocêntrica. Então, é muito importante a gente entender que o racismo que nós vemos hoje, ele é produto de uma narrativa classificatória racial, tá? Classificatória racial que serviu, evidentemente, para justificar esse processo do eurocentrismo, né? E aí, então, né, a branquitude normativa, né, ela acaba sendo, né, a expressão desse eurocentrismo como projeto universalizante. Então, o branco não se vê como raça, o branco se vê como a normatividade humana, tá? Assim como o eurocentrismo não se apresenta, né, como uma ideologia, e sim como uma narrativa histórica totalizante. Voltamos a repetir aqui, né, que o Samir Amin, ele fala que o eurocentrismo é o arranjo cultural do capitalismo, portanto, a branquitude normativa é a essência do capitalismo. É muito interessante isso. Essa branquitude normativa não é apenas uma dimensão comportamental de brancos, né, dos europeus, mas é a própria essência do capitalismo, já que ela é produto desse arranjo cultural do capitalismo, né? E a raça, então, como elemento classificatório, se transforma no filtro de acesso aos regramentos políticos, sociais, de trabalho e mentais do capitalismo, né? Então, quando a gente vai observar, a partir dessa perspectiva das teorias coloniais e decoloniais, a raça, ela tem um papel de seletividade, né, de acesso a regramentos políticos, sociais, de trabalho e mentais do capitalismo. Por essa razão, veja, muito interessante, os movimentos antirracistas, o que eles fazem? Né? Eles tentam, né, de romper com esses filtros, com essas seletividades, né, e alargar algumas categorias que fazem parte desse arranjo cultural do capitalismo, né? Então, essa tensão permanente das lutas antirracistas. Por exemplo, né, alargar a ideia de cidadania, alargar a ideia, né, de acesso aos benefícios, né, ao bem-estar social, alargar a ideia de acesso à riqueza, alargar a ideia de acesso ao trabalho qualificado, né, alargar a ideia epistêmica, né, o epistemicídio. Então, notem vocês aqui, né, por isso que o movimento antirracista ele atua nessa vertente, porque a raça, ela se transforma, a raça e o racismo se transforma nesse filtro de seletividade a esses regramentos aqui, né? O Charles Wade Mills, né, pensador jamaicano, no livro dele The Racial Contract, né, ele fala o seguinte, né, o contrato social, né, o contrato social do Rousseau, como ele é constituído a partir desse arranjo cultural do capitalismo, né, desse eurocentrismo, ele tem já na sua gênese a dimensão racial e de gênero, né? E ele fala isso adendando e concordando, né, com a pensadora feminista Carole Pateman, né, que escreveu o livro clássico The Sexual Contract, né, contrato sexual. Então, e aí os dois autores escrevem depois um livro chamado Contract and Domination, né? Qual a ideia dos autores aqui, né? O racismo e o machismo não são deformações do contrato social, mas sim a sua própria essência, tá? Como eles são produtos dessa narrativa eurocêntrica dominante, como eles ocorrem dentro dessa matriz colonial de poder, tá? Então, o racismo e o machismo, eles se tornam elementos do DNA da própria lógica do contrato social. Diante disso, então, né, o que vai acontecer? Tanto o movimento antimachista como o movimento antirracista, ele vai tensionar
dentro desses arranjos institucionais, no sentido de ampliar, de alargar, né, essas categorias, essas concepções de cidadania presentes no próprio contrato social. Em outras palavras, né, alargar, inclusive, a própria concepção de ser humano. Bom, algumas consequências, né, dessa perspectiva do eurocentrismo, da matriz colonial de poder. Né? Estou aqui passando para vocês 3 localidades, né, distantes do ponto de vista espacial. Aqui a cidade satélite de Soacha, na Colômbia, né, perto de Bogotá. Né? Aqui é a capital de Ruanda, Kigali, e aqui o bairro do Capão Redondo, no Brasil. Percebam vocês semelhanças em termos da paisagem urbana, da precariedade das condições de vida. Né? São 3 cidades, né? São 3 localidades em países, né? Colômbia, Ruanda e Brasil, São Paulo, né? Distantes, mas que apresentam semelhanças do ponto de vista das condições de precariedade, de acesso ao mínimo necessário para uma vida digna. Né? E aqui, essa foto, essa slide aqui na sequência, mostra os moradores de Soacha, né? De Kigali e do Capão Redondo. Né? Então, o que a gente percebe aqui de semelhança, né? São pessoas negras, pessoas não brancas. Né? Então, parece que haver quase que uma natural equivalência entre condições de precariedade, né, espacial e pertencimento étnico-racial. Isso é muito interessante, né? Porque, veja, isso também não é uma coisa à toa, tá? Não é uma coincidência. Isso é produto dessa matriz colonial do poder que fala que, né, tem como consequência isso que eu falei, né, dos filtros classificatórios seletivos aos regramentos políticos sociais de trabalho mentais, e, evidentemente, isso tem como consequência o acesso às condições dignas de vida. Então, ao constituir uma narrativa no qual esses sujeitos não são contratantes, não são cidadãos e, em última instância, não são seres humanos, eu naturalizo, então, que eles vivam nessas condições aqui, né, isso no século XXI, no século que você tem aí avanços científicos, tecnológicos significativos. Né? Então, eu encerro por aqui algumas leituras recomendadas, né, para a gente precisar aprofundar um pouco essa temática, né, o livro do Samir Amin, O Eurocentrismo, Crítica de Meteorologia, né, publicado pela Edições Dinossauro. Eu acho um pouco difícil achar esse livro, essa edição brasileira desse livro, né, essa edição é pequena, está esgotado, mas vocês encontram, né, eu acredito que vocês encontram a versão em inglês ou espanhol na internet. Essa coletânea, né, do Lander, né, chamado Colonialidade, Saber, Eurocentrismo e Ciências Sociais, Perspectivas Latino-Americanas, né, que é uma coletânea, um e-book, né, publicado pelo Claxo, está disponível na internet, aqui está o link, né, para vocês acessarem. Nessa coletânea do Lander, vocês encontram um texto do Dussel, né, texto que tem aqueles gráficos, inclusive, e, inclusive, também, né, um texto do Samir Amin, do Walter Mignolo, né, o texto clássico dele, Colonialidade, o lado mais escuro da modernidade, publicada pela Revista Brasileira de Ciências Sociais, do Maldonado Torres, né, o texto Analítica da Colonialidade, algumas dimensões básicas, que é um texto dessa coletânea organizada pela Joás Bernardino Costa, pelo Nelson Maldonado Torres, né, ele mesmo, e também pelo Grossfogel, Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico, né, do editorial autêntica de Belo Horizonte, e o texto do Quirrano, também clássico, né, Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina, também do Claxo, né, está disponível aqui nesse site, nesse nick aqui, para vocês acessarem o texto do Quirrano. Então, essas são as leituras básicas que eu recomendo, né, para vocês poderem aprofundar, né, esse tema da colonialidade do poder. Né? Então, isso aqui é uma introdução, evidentemente, né, e a gente vai, então, com o tempo, né, discutindo alguns textos, poder compreender isso aí. Né? Eu chamo a atenção para vocês, né, o Henrique Dussel tem feito uma crítica muito dura a uma certa apreensão das teorias decoloniais para uma perspectiva pós-moderna. Né? Então, ele chama atenção. A crítica a uma crise colonial de poder, ao eurocentrismo, não significa um relativismo absoluto, não é ideia, né, de você negar a contribuição da modernidade e você jogar fora a modernidade nessa perspectiva eurocêntrica
em troca de um relativismo cultural absoluto, de que tudo serve. Mas não é isso, né? Ele quer repensar, rediscutir, né, contestar, tensionar essa narrativa, né, que é de uma experiência de uma modernidade única. Ele quer ampliar o processo histórico, né, quer de fato complexificar, né, o que foi a construção desse processo da modernidade para a gente poder entender, então, de que forma se pode constituir processos emancipadores. Então, o que chama atenção, Henrique Dussel, é que teorias decoloniais não são teorias pós-modernas, né? Muito importante, ele frisa isso. O que ele aponta lá, inclusive, né, ele vai demonstrar isso, né, nos seus outros textos, que o pós-moderno é muito mais uma resposta eurocêntrica às limitações dessa narrativa eurocêntrica diante da crise atual do capitalismo, ok? Então eu fico por aqui, né? Espero que a gente, então, na discussão, né, ao longo do tempo, a gente vai aprofundando algumas temáticas. Valeu, pessoal, obrigado.